Olá, estamos aqui para mais um episódio de Aprendendo com as Famílias da Bíblia. Na aula de hoje, a quinta aula, vamos falar sobre a família de Jacó, filho de Isaac e Rebeca. E se você voltar no episódio anterior, vai perceber que eles tiveram alguns problemas de relacionamento. E essa será a primeira lição desse encontro. A predileção. Isaac tinha predileção por seu filho Esaú e Rebeca predileção por Jacó. E sofreram muito por conta disso. Jacó também sofreu muito com isso, mas não aprendeu a lição. Ele teve um filho na sua velhice, chamado José, e deu predileção a esse filho. Fez uma túnica especial para ele e seus outros filhos perceberam o tratamento diferenciado para José. Nessa lição, precisamos entender que podemos tratar nossos filhos de formas diferentes, mas não podemos tratar nossos filhos com predileção, com formas especiais, diferentes, para um determinado filho em detrimento de outros. Essa é a primeira lição. E isso teve consequências para Jacó e seu irmão Esaú, e também para os seus pais, Isaac e Rebeca. E Jacó vai sofrer as mesmas consequências com seus filhos. A predileção fez com que os outros filhos sentissem ódio em relação ao seu irmão mais novo, José. E aí nós precisamos entender que a família precisa trabalhar em unidade. Nós falamos isso também, minha esposa falou isso no episódio anterior. Volte lá e veja esse vídeo. Bom, vamos falar então agora sobre a segunda lição. Viver na emoção, no calor do sentimento. E aí eu vou falar sobre o ódio que os irmãos sentiam em relação a José, seu irmão mais novo, seu irmão caçula. Esse sentimento fez com que mudasse o comportamento dos irmãos em relação ao seu caçula. Eles não conseguiam mais tratar com naturalidade, com carinho, com acolhimento, com afeição. O sentimento fez com que eles tramassem uma ação de matar o filho predileto do pai. Porém, um deles falou, não podemos fazer isso. Vamos apenas dar um sumiço nele, vender ele, como era o costume da época, vender como escravo. E você pode ver isso em Gênesis, no capítulo 37, 39, 40, 41. Para frisar, para você entender, Gênesis vai narrar essa história, né? E em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 3, deixa eu achar aqui que eu estava em outra passagem. Gênesis 37. Gênesis 37, versículo 3. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era filho de sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos conceberam ódio contra ele e não podiam mais tratá-lo com bons modos. E agora? Então agora eu volto na passagem que eu estava aqui aberto antes, de Lucas. Lucas 11, Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 27. Nesse versículo, Jesus, em um contexto, ele resume todos os mandamentos. Deus quer que a gente viva o amor. E Jesus vem nos ensinar a viver o amor. A fraternidade, a compaixão, a caridade. Lucas 11, 27 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e o teu próximo como a ti mesmo. É intenso essa passagem, não é? Ela nos faz
perceber que temos que viver o amor com o nosso pensamento, com as nossas forças, com a nossa alma. E amar o próximo é amar a nossa família, é amar os nossos filhos, é amar os nossos pais, é amar os nossos irmãos. E por conta da predileção veio o sentimento de ódio. E os irmãos então entregaram José à sorte. E ele foi vendido como escravo para os egípcios. Você vai ver essa história no próximo episódio. Bom, então não podemos viver no calor da emoção. Precisamos aquietar nosso coração, observar esse mandamento do Senhor de amar e viver o perdão. Vamos ver a questão do perdão também no próximo episódio. E a terceira lição é o propósito de Deus. José era amado por seu pai, mas também era amado por Deus. Apesar do ódio de seus irmãos, Deus tinha um propósito grande para José. E ele fez com que esse propósito se cumprisse. Ele, apesar de ter sido entregue por seus irmãos, ele prosperou e, em um determinado momento, acolheu seus irmãos, alimentou seus irmãos, amou seus irmãos e perdoou seus irmãos. No próximo episódio você verá isso de uma forma mais aprofundada. Convido você para estar nos seguindo nas nossas redes sociais. Grande abraço e que Deus nos abençoe.